Olá, querido jovem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Irmão Viana, sou coordenador dos seminários aqui da região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, para mim é sempre um prazer iniciar essas aulas com vocês. Adoro ter esse tempinho que a gente vai sempre trocando algumas ideias, conversando. E o meu objetivo sempre é conduzir vocês a Jesus Cristo. Queridos jovens, nós vamos iniciar então essa semana no livro de Efésios, né? Então, no povo de Éfeso. Então, nós vamos estudar os blocos, tá? Nos capítulos 1, 2 a 5. Então, a gente vai pontuar algumas coisas importantes em relação ao Evangelho, sobre nosso progresso eterno. Então, questões de curiosidade, mas fazem parte do nosso contexto, tá bom? Contexto histórico. Efésios, muitos líderes da igreja, até no passado, falaram que o Efésios é um livro muito importante para nós, membros da igreja. Por quê? Ele é descrito com passagens muito importantes, tá? Então, passagens importantes, muito bonitas, então, de reflexões para nós. Contém muitas doutrinas, tá? Então, para nós, nos últimos dias, também muitas revelações falando sobre a deidade, né, a divindade e o mais importante, resistir ao mal. Então hoje nós vamos nos concentrar a falar, congregar em Cristo todas as coisas e encontrar verdades eternas através das Escrituras. Tá? Então nós vamos abordar este conhecimento. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link que você vai entrar e durante a aula você vai responder as três perguntinhas em amarelo. Mas fique tranquilo, que eu vou mostrar para vocês, ó, essas perguntas para vocês responderem, ok? Jovem, meu querido aluno, onde é que Efésios, né, Éfeso foi escrito? Quando? Então, foi escrito por Paulo. E Paulo estava preso. Então, muitos acham que estava em Roma, tá? E como é que a gente sabe identificar que ele estava preso? Nos versículos 3, nos capítulos 3, 4 e 6. Então, no capítulo 3, no versículo 1, no capítulo 4, no versículo 1, e no capítulo 6, no versículo 20, fala que Paulo ele diz, ó, eu estando preso, escrevi, estando preso, preso em Cristo. Então, ele fala umas coisinhas assim que estão muitos historiadores falam que Paulo estava preso, tá? Quando escreveu Efésios. Mas outra coisa, um ponto importante, tá? Que tem a ver com a gente buscar as Escrituras e o livro de Efésios. Efésios, ele é um livro que toca muito forte nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. Porque nós temos muitas doutrinas neste livro, muito importantes, tá? Então, quais são algumas doutrinas que nós vamos falar sobre a pré-ordenação, sobre a plenitude dos tempos, sobre apóstolos e profetas, a única igreja verdadeira que consegue reunir todas as famílias em Cristo, tá? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se a igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, se não ela estivesse restaurada, o que que seria da vida da gente, tá? Então eu digo até da minha. O que que seria da sua vida? Pause o vídeo. Eu sempre costumo, se você nos acompanha aqui, que eu peço, pause o vídeo no seu caderno de estudo, vai lá, escreva. É muito importante vocês escreverem isso, tá bom? Então nós vamos aprender a identificar, né, nessas lições hoje sobre as bênçãos do Evangelho restaurado, né? Então, querido jovem, queria te perguntar isso aqui, ó. Imagine que você tem um amigo que acabou de ser batizado na igreja, tá? Então ele participa do seminário, né? Ele participa das aulas dos jovens, tá? Qual seria a sua preocupação, tá? Qual seria a sua preocupação com ele nesse estágio inicial na igreja? Pause o vídeo e, se necessário, escreva no seu diário, tá?
Segunda pergunta. Agora essa pergunta aqui, ela precisa de mais reflexões. O que tu faria para ajudar esse teu amigo, a tua amiga, para aumentar a fé e a permanecer no Evangelho? Ah, essa aí precisa de mais tempo, né, para a gente pensar e ajudar o nosso amigo, o nosso irmão. Paulo, tá? Então, Paulo, ele faz a mesma coisa que tu também está fazendo. Quando tu escreve um WhatsApp para um amigo, convidando para o seminário, para uma atividade dos jovens, só que cada um na sua época. Enquanto Paulo escrevia cartas, nós escrevemos uma mensagem eletrônica e mandamos. Olha que interessante. Só que os meios são diferentes, mas o propósito é o mesmo. Então tu está sendo igual o Paulo, escrevendo, convidando os seus amigos. Eu presto meu testemunho, que tu é um instrumento nas mãos de Deus, como eu também sou, e juntos nós vamos ajudando o reino de Deus crescer. Como já mencionei, Paulo ele queria aumentar a fé, o amor desses membros em Éfeso, porque lá também tinha muitos recém-conversos, membros que não estavam frequentando mais frequentemente a igreja, tinham membros que estavam se afastando. Então, o que que ele queria? Ele queria que todos pudessem estar juntos, congregando em Cristo, tá? Então, o objetivo central dele é fortalecer os membros. E também nós temos firmes no Evangelho. Outra coisa importante que eu quero ressaltar para vocês é que Paulo ele queria que de qualquer coisa que o povo conseguisse estar firmes, reconhecer a restauração do Evangelho. Então, para ti, por que é importante sabermos da restauração do Evangelho nesses últimos dias e quais são essas bênçãos? Pause o vídeo, tá bom? E escreva no seu caderno de estudo. Então, nós vamos escrever, vamos entender um pouquinho mais no que está acontecendo agora no início dos versículos, nos capítulos de Efésios, tá? Então, primeiro nós precisamos ter uma base, né? O que que seria a dispensação na plenitude dos tempos? A dispensação é um período de tempo em que o Senhor revela a sua verdade, a autoridade do sacerdócio e as ordenanças para as pessoas na terra. Houve muitas dispensações do evangelho ao longo da criação da terra, tá bom? Do mundo. Então, olha que interessante. A primeira dispensação foi Adão, depois foi Enoque, Noé, Abraão, Moisés e Cristo foi a sexta. Mas tu vê que aqui, ó, eu tirei essa imagem lá do site da igreja, no livro Força dos Jovens. E aqui fala sobre apostasia. Vocês com certeza já devem ter ouvido do seu professor, professor do seminário, falando sobre apostasia, tal. O que seria apostasia? É o afastamento da verdade. Lembra que nós falamos sobre aqui, ó, o Senhor revela a sua verdade? A verdade é o evangelho. A autoridade do sacerdócio, as ordenanças, são isso que faz nós voltarmos a viver com o Pai Celestial, né? Então, olha que interessante. E o profeta Joseph, ele, o que que ele fez? Ele teve, né, aquela dúvida, aquele desejo de aprender sobre isso. Então, para deixar um pouco mais claro, nós vamos ver um vídeo bem curtinho, que vai nos ajudar a entender o que é a dispensação. Em todas as dispensações, as verdades do Evangelho são reveladas novamente para que as pessoas daquele período não dependam completamente das dispensações anteriores para conhecer o plano do Pai Celestial. Dispensação do Evangelho é um período em que a autoridade necessária do sacerdócio, as ordenanças e o conhecimento da doutrina encontram-se na terra para executar o plano de salvação do Pai a seus filhos. As dispensações do Evangelho foram estabelecidas por meio de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo, Joseph Smith e outros.
É essencial para o estabelecimento de uma dispensação que haja um servo autorizado de Deus, um cabeça da dispensação, que possua e exerça a autoridade e as chaves do santo sacerdócio. O primeiro servo na terra a quem Deus concedeu a verdade e a autoridade foi Adão. Como profeta, Adão então concedeu a verdade a seus descendentes. Mas durante toda a vida de Adão e depois de sua morte, as pessoas se rebelaram e decidiram viver de modo contrário aos mandamentos de Deus. O momento em que as pessoas se afastam da verdade do Evangelho é chamado de apostasia. Quando as pessoas entraram em estado de apostasia, com amor o Senhor estendeu a mão para elas, chamando profetas e concedendo as bênçãos do Evangelho novamente. Após esse primeiro período de apostasia, o Senhor chamou Enoque como profeta e o instruiu a ensinar o povo. O povo de Enoque teve sucesso ao tornar-se puro de coração e eles foram levados ao céu. Infelizmente, muitas outras pessoas que permaneceram na terra continuaram em apostasia. Durante a época de Noé, o povo ficou tão violento e iníquo que, como ato de amor, Deus purificou a terra, para garantir que as novas gerações tivessem uma oportunidade justa de segui-lo. Isso significa que as crianças e as famílias podiam aprender o Evangelho livremente, mas mesmo assim, muitos que vieram depois de Noé caíram em apostasia e decidiram viver sem a água viva de Jesus Cristo em sua vida. Por causa do amor que o Pai Celestial tem por seus filhos, ele revelou ou concedeu a verdade novamente a Abraão, Isaque, Jacó e as 12 tribos de Israel. Por fim, os israelitas se viraram contra Deus. Durante esse período, eles eram escravos no Egito. O Senhor começou então uma nova dispensação ao chamar Moisés para proclamar seu evangelho e tirar os filhos de Israel do Egito, levando-os através do Mar Vermelho à terra da promissão. Apesar de tudo que o Senhor fez por eles, muitos israelitas rejeitaram Moisés e os profetas que vieram depois dele, assim como as verdades que ensinaram. Como resultado, o povo caiu em apostasia e viveu sem as bênçãos do evangelho que poderiam ter desfrutado. Novamente, muitas pessoas no mundo tinham sede da água viva de Deus. Com grande amor, o Pai Celestial enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, no meridiano dos tempos. O Salvador organizou sua igreja e deu autoridade a seus apóstolos para pregar seu evangelho. Ele realizou uma expiação perfeita por toda a humanidade. Após a morte de Cristo e de seus apóstolos, a autoridade do sacerdócio e muitas verdades do evangelho foram perdidas, resultando em uma seca espiritual tão severa que ficou conhecida como a Grande Apostasia. Alguns chamam esse período de a Idade das Trevas. Para encerrar essa longa seca, o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram, em resposta à oração de um menino de 14 anos, Joseph Smith, para abrir esta grande e última dispensação. Mensageiros angelicais restauraram as chaves e a autoridade do sacerdócio. O livro de Mórmon foi trazido à luz como um testemunho adicional de Jesus Cristo e como prova de que Deus estava novamente concedendo sua água viva para seus filhos na terra. Conforme declarou o apóstolo Paulo, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus tornará a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmãos e irmãs, vivemos em uma dispensação verdadeiramente única. A dispensação da plenitude dos tempos é distinta ou singular, porque ela não terminará em apostasia. Em nossos dias, Deus restaurou ou vai restaurar tudo o que foi revelado em tempos antigos. Vivemos em uma época de revelação contínua, de reunião e de preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus reservou para esta dispensação espíritos que têm a coragem e a determinação para enfrentar o mundo e todos os poderes do maligno. Ele enviou esses espíritos nesta geração para assentar os alicerces de Sião, de modo que nunca mais seja derrubada, e erguer uma semente que será justa, que honrará solenemente a Deus e será obediente a Ele em todas as circunstâncias. Que privilégio é para nós ouvir a palavra de Deus por meio de profetas vivos. Em vez de vivenciarmos essa seca espiritual, podemos beber profundamente da fonte da verdade.
E ao compartilhá-la com outras pessoas, podemos ajudar a propagar a verdade em todo o mundo. Imagine a influência que poderemos exercer quando milhões de membros da Igreja Restaurada de Cristo contribuírem de maneira aparentemente pequena para aumentar essa inundação. Que nossos pequenos esforços individuais produzam uma chuva constante de retidão e verdade, que aos poucos transborde com a infinidade de rios e riachos e que acabe por tornar-se um dilúvio que encha toda a terra. Querido jovem, querido aluno, olha que bênção, né? Nós estamos vivendo a última dispensação. Nós fazemos parte e nós temos um profeta vivo, 12 apóstolos que nos ensinam sobre isso. Olha que verdade, né? Nós estamos vivenciando. Vocês são a geração eleita, uma geração apta a fazer essa dispensação chegar no êxito, onde todas as coisas congregam em Cristo. Todas as coisas estão sendo reveladas. Olha o nosso profeta. Sempre, toda conferência geral, nós temos mais anúncios de templos a serem construídos. Olha o que diz em Efésios 1:10. Me acompanhem junto comigo. É uma verdade que aprendemos, tá? Que durante a dispensação dos tempos, todas as coisas das dispensações anteriores serão restauradas. Então, no 10, para na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Olha que magnífico. Olha, em 1904, este homem se chama B.R. Roberts. Foi numa conferência geral também, né, naquela época. Ele era um presidente dos 70 daquela época. E ele falou assim, ó, esta é uma dispensação da plenitude dos tempos. E como impetuosos rios que desaguam no oceano, vemos a ela fluir em todas as dispensações anteriores, de tal modo que entramos em contato com elas, e elas conosco, e vemos que Deus tinha um único e grandioso propósito desde o princípio, a salvação de seus filhos. E então chegou o dia final e a última dispensação, quando a verdade, a luz e a retidão deve inundar a terra. Então aqui no manual tem algo tão bonito que olha aqui, ó, vários rios desaguam no oceano. E isso é uma grande verdade. O nosso querido profeta, eles estão revelando cada vez mais coisas importantes para nós voltarmos a viver com o Pai Celestial. Então, queridos jovens, uma das coisas que é primordial na restauração na última dispensação é a restauração do Evangelho. Eu queria agora ler com vocês algo que aconteceu há 3 anos atrás, numa conferência geral de 2020. Olha as verdades contendo aqui. O presidente Russell M. Nelson, eles fizeram uma declaração da restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria muito que vocês procurassem na Biblioteca do Evangelho, no aplicativo ou no site da igreja. E eu selecionei aqui alguns itens que eu separei que eu acho muito importante. Primeiro, eles solenemente proclamam que Deus ama seus filhos de todas as nações do mundo. Queridos jovens, eu presto meu testemunho que Deus ele te ama, me ama, e nós devemos procurar Ele. Pelo poder do Pai, Jesus ressuscitou e conquistou a vitória sobre a morte. Ele é o nosso Salvador, nosso exemplo e nosso Redentor. O jovem Joseph orou em busca de uma resposta e viu o nosso amado Pai e Jesus Cristo. Olha que interessante que no decorrer das afirmações aqui ele diz: com humildade afirmamos ser esta a igreja restaurada naquela mesma época que havia no Novo Testamento. Sob a direção do Pai Celeste, seres celestiais visitaram o profeta Joseph e deram ensinamentos sobre a restauração do sacerdócio araônico e Melquisedeque. Pelo dom de Deus, o livro de Mórmon foi traduzido.
Convidamos todos a perguntar e orar se estas coisas são verdades. E prestam testemunho da veracidade deste Evangelho, e que o Pai Celestial e Jesus Cristo vivem e querem que vocês, que somos seus filhos, voltem a viver com Ele. Algo interessante deste Evangelho que vocês devem entender que todas as coisas são em Cristo, levam a Cristo. Mas, como diz em Moroni, no capítulo 10, 4, 5, que ele convida a perguntar a Deus se essas coisas são verdades. Vocês precisam pegar as escrituras, física ou no aplicativo, e estudar, que lá são as palavras dos profetas, as palavras do Pai Celestial. Lá nós vamos encontrar as verdades. E eu quero que eu vou passar um videozinho e como essa história se relaciona a encontrar verdades nas Escrituras, tá bom? Então prestem atenção neste momento tão especial. Muitas vezes, somos como certo jovem comerciante que, em 1849, segundo conta a história, foi contagiado pela febre da corrida do ouro na Califórnia. Ele vendeu tudo o que possuía para tentar a sorte nos rios da Califórnia, que lhe disseram estar repletos de pepitas de ouro tão grandes que dificilmente podiam ser carregadas. Dia após dia, numa rotina interminável, o jovem mergulhava sua peneira no rio que voltava vazia. Sua única recompensa era uma pilha cada vez maior de pedras. Desanimado e sem dinheiro, ele estava prestes a desistir. Não existe ouro aqui! Ah, há ouro aqui sim. Você só tem que saber onde encontrá-lo. Não tem nada aqui. Confie em mim, eu tenho procurado há dias. Nem vale a pena eu perder tempo com isso. Eu tô à procura de pepitas, como as da sua bolsa, e não apenas minúsculos filetes. Filho, me parece que você está tão ocupado procurando pepitas grandes que está deixando de encher sua bolsa com esses preciosos filetes de ouro. Ficou surpreso ao ver que a bolsa estava cheia de milhares de filetes de ouro. O velho garimpeiro disse: "O acúmulo paciente desses pequenos filetes trouxe-me uma grande riqueza." A história ilustra a verdade espiritual que Alma ensinou a seu filho Elamã. É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo é simples, como os pequenos filetes de ouro que se acumulam com o tempo para formar um grande tesouro. Nossos pequenos e simples atos de bondade e serviço vão se acumular em uma vida cheia de amor pelo Pai Celestial, devoção ao trabalho do Senhor Jesus Cristo e um sentimento de paz e alegria. Exatamente. As Escrituras são como aquele vídeo. Muitas vezes nós precisamos muito trabalho, vem uma revelação, uma orientação. Eu queria fazer uma atividade com você sobre encontrar verdades nas Escrituras, tá? Então, no seu caderno de estudo, você dê pause, né, e diga o seguinte, né, uma pontuação, 1 a 5, tá? Então, 1 muito pouco, 5 muito. Primeiro, tenho confiança em minha habilidade de encontrar verdades eternas nas Escrituras com a ajuda do Espírito Santo?
Encontrar a verdade nas Escrituras é uma bênção em minha vida e me ajuda a me sentir mais próximo do Pai Celestial e de Jesus Cristo? Então, agora, neste finalzinho, eu quero tentar ajudar vocês a criarem um sentimento, né, vocês criarem algo no coração de vocês e uma maneira de trazer, né, o Espírito Santo e outras habilidades para nós encontrarmos verdades que possam nos nortear no nosso caminho, tá? Vamos lá. Algumas verdades das Escrituras são mais difíceis de encontrar do que outras, tá? Isso nós sabemos. Busque ajuda do Pai Celestial por meio do Espírito Santo para ajudá-lo a identificar verdades nas mensagens de Paulo aos santos de Éfeso. O Espírito Santo vai ajudá-lo a testificar a verdade a você sobre essas verdades, tá? Então, algo que eu gostaria que vocês pudessem entender que, tanto no livro de Mórmon como no Novo Testamento, tem umas passagens muito importantes, que aqui, ó, como eu tinha mencionado para vocês, e Moroni 10:5 fala: "E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas." Em João, porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvindo, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo ele tem um grande papel sobre isso, tá? Mas aí tu pode estar me perguntando, poxa, irmão Viana, e a parte mais técnica, prática, né? Então vamos lá. Algo que eu costumo fazer, tá, para identificar as verdades é procure palavras, frases ou versículos que pareçam especialmente importantes. Se quiser, marque suas escrituras, tá? Então, marque a escritura. Ah, essa palavra para mim é importante. Isso é muito importante para você acabar identificando mais verdades. Um resumo da ideia principal daquele versículo, né, de alguns capítulos, né, palavras chaves, frases. E algo que me ajuda muito é fazer pequenas declarações, tá? Pequenos resumos do que nós aprendemos. É assim que eu preparo aulas, é assim que eu me testifico, né, do que eu aprendi, né? Então eu faço pequenos resumos. E meu querido jovem, lembra dessas perguntinhas? Então, aqui do lado, tem as 3 perguntas que vocês vão responder ali no link. Na sua experiência ao procurar verdades externas das Escrituras, de que maneira você sentiu que foi bem-sucedido? Como procurar verdades o ajudou a ver o amor do Pai Celestial por você? Como você poderia usar o que aprendeu hoje em seu estudo pessoal ou familiar nas Escrituras? Eu testifico para vocês que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Que eu, quando frequentava o seminário, eu procurava constantemente a ajuda do Pai Celestial. E Ele vai ajudar vocês. Ele é nosso mestre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer, jovens. Tchau, tchau.